parte de... Segundo, agora a gente importou esses dados e plotou esses dados, né? Mas normalmente, na sequência desses processos de importar e plotar dados, normalmente o que a gente quer fazer é ajustar uma curva para esses dados, né? Assim, grande parte boa parte dos fenômenos que a gente vê em engenharia, o comportamento de uma determinada variável normalmente segue uma curva polinomial, um determinado polinômio, né? A imensa maioria ou linear ou de segundo grau, imensa, de fato, a maioria. Aí uma outra coisa exponencial, mas boa parte é isso, é linear ou é segundo grau, né? Normalmente esses duas curvas resolvem os problemas da gente. Então, por exemplo, isso que vocês estão vendo no slide aí são gráficos de desempenho de uma bomba e de um motor elétrico, né? Tudo isso aí você ajusta, tudo isso aqui você ajusta com um polinômio de segundo grau. Todas essas variáveis se comportam conforme um polinômio de segundo grau. E aí essas curvas que vocês estão vendo no slide, na verdade, são curvas que foram ajustadas a partir de dados experimentais. Tá? Essa curva aí, nenhuma dessas curvas vieram de uma equação, não. Na verdade, você tinha dados experimentais, foram medidos diversos dados experimentais, o cara plotou lá esses dados experimentais e ajustou uma curva, e aí ele apresenta só o resultado dessa curva ajustada. Beleza? Ele não coloca lá os dados que de fato foram medidos, não. Beleza? Então, normalmente, quando a gente importa um determinado dado experimental, a gente quer ajustar um polinômio. E aí, depois que a gente ajustou esse polinômio, qual é a utilidade disso? Por que eu estou ajustando o polinômio? Porque, por exemplo, pensa nessa temperatura que a gente importou. Lá, todos os dados da estação solar médica são medidos de hora em hora. Então, 5 horas, 4 horas, 6 horas e por aí vai. Suponha que eu queira a temperatura às 5h30. Como é que eu determino isso? Se eu ajusto um polinômio, um polinômio para esses dados de temperatura, com esse polinômio, que seria, esse polinômio acaba sendo meu modelo, né? Em tese eu posso determinar a temperatura, essa temperatura em qualquer faixa de horário. 5, 5h30, por aí vai. Né? O que seria, no fim das contas, uma espécie de interpolação que a gente estaria fazendo. Né? Ou um ajuste de modelo, alguma coisa desse tipo, ok? Então, esse ajuste de curva vai servir para isso, né? Para a gente conseguir determinar o valor dessa variável que a gente ajustou em qualquer valor de tempo ou em qualquer valor desse eixo X da gente, beleza? Então, qual é o comando que a gente tem no Octave para ajustar especificamente polinômio? O comando é esse aqui, polyfit. Né? Fit de ajuste, poly de polinômio. Então, a aplicação do comando é bastante simples, né? É o comando polyfit, e quando você está ajustando uma coisa, você está ajustando... Vou voltar aqui no slide? Não. Para eu produzir essa curva aqui, esse polinômio aqui ajustado, eu tenho um conjunto de valores no eixo X, um conjunto de valores no eixo Y. Nessa primeira curva aqui eu tenho, para cada valor de vazão, eu tenho um valor de potência. Valor de vazão, valor de potência. Valor de vazão, valor de potência. Eu vou guardar todos os meus valores de vazão no vetor, todos os meus valores de potência no vetor, e aí, no comando polyfit, eu forneço os valores do meu eixo X, do eixo Y, e digo o grau do polinômio que eu quero ajustar. Sempre isso. Valor de X, valor de Y, grau do polinômio. No caso lá da minha temperatura, por exemplo, valor de X, as horas, de 0 a 23 horas, valor de Y, os valores que eu importei. Beleza? Ou, se as medições não fossem feitas de forma regular, espaçada, né, eu teria que importar os valores, os horários das medições, importar os valores da temperatura e ajustar. Beleza? E aí esse comando polyfit, o que é que ele te fornece? Ele vai te fornecer os graus do polinômio. Então, por exemplo, se é um polinômio de segundo grau, como é a cara de um polinômio de segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o que é que essa função vai te fornecer? O valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, por exemplo, aqui embaixo, como é que a gente ajusta um polinômio para aquela temperatura que a gente acabou de importar? A gente vai importar os valores de temperatura. Aí poderia importar os valores, os horários de medição, mas nesse caso aqui eu sei que as medições são horárias, então eu criei um vetor aqui de 0 a 23. Né? Aí vou ajustar meu polinômio, polyfit, valor de x, valor de y, aqui um polinômio de segundo grau. Aí o que é que ele vai me fornecer? Os coeficientes do polinômio. Aqui eu chamei de coefpol. Aí esses coeficientes são os seguintes.
o primeiro é um polinômio de segundo grau, o primeiro coeficiente aqui, coefpol 1, ele vai ser o que multiplica o valor quadrático aqui, o segundo, o que multiplica o valor linear, o terceiro, o que não multiplica nada. E assim sucessivamente. Então vai ser o coeficiente do termo de segundo grau, o coeficiente do termo linear, o coeficiente sozinho. Se fosse terceiro grau, coeficiente do termo cúbico, depois o de segundo grau, linear e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos fazer isso, vamos tentar ajustar. Aí você pode fazer isso no mesmo código que você está, beleza? Ou seja, se você já importou essa temperatura aqui, ó, temp-ins, né? Basta você acrescentar a linha do polinômio aqui. Vamos tentar importar isso. Né? Depois eu coloco o slide completo, mas depois que a gente importou, definiu esses coeficientes, como é que a gente usa esses coeficientes? Né? Como eu falei, depois que a gente tem o polinômio, por exemplo, que descreve a variação dessa temperatura ao longo do dia, né? Eu posso pegar essa temperatura do dia em qualquer horário. Né? Então, lembrando, no eixo Y, no eixo X eu tinha minhas horas, no eixo Y eu tinha a temperatura. Né? E aí, para eu utilizar esse meu polinômio, eu utilizo o comando polyval, seria o valor do polinômio. O que é que eu tenho que fornecer? Os coeficientes do polinômio e um determinado valor no eixo X, porque ele me dá o valor no eixo Y. Então, o que eu ajustei foi um polinômio da temperatura em função da hora. Agora, se eu fornecer para o Octavio os coeficientes desse polinômio e um valor de hora, ele me joga a temperatura. Você dá um valor de X e dá o de Y. Beleza? Então é assim que funciona. Ajusta, depois usa o polinômio. Desculpa, importa os dados, ajusta o polinômio, usa o polinômio. Então aqui, se eu quiser saber a temperatura, fazer uma interpolação para determinar o valor da temperatura em 7 horas e meia, né? Às 7h30, basta fornecer aqui 7,5. Ok? Se eu quiser fazer uma curva completa, né, de todas, uma curva completa, só utilizando os coeficientes do polinômio, eu posso fornecer vários valores de x aqui. Ó. Nesse caso aqui é de 0, passo de 0,2 até 23. Beleza? Tem vários outros comandos de interpolação e de ajuste de curvas também, e depois você dá uma olhada nesse comando aqui, ó, interp1. Ok? Então vamos lá, vamos tentar ajustar um polinômio para esse valor de temperatura que a gente acabou de importar. Beleza? Então quais são as linhas, né? Você já importou, eu estou supondo aqui que você já importou os seus dados de temperatura, beleza? E aqui você vai determinar os coeficientes do polinômio, então, para seu conjunto de dados de x e y. O eixo y vai ser a sua temperatura, o eixo x de 0 a 23, ok? E aí você vai colocar o seu grau do polinômio e ver o que é que vai acontecer, né? Se polinômio, se vai ser de grau 1, grau 2, grau 3, por aí vai. Na segunda linha, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou criar um conjunto de... eu vou utilizar os coeficientes do meu polinômio para criar uma curva de temperatura, né, para todos esses valores de x aqui, ó, de 0 até 23, só que os meus valores medidos, eles foram medidos em intervalos de 1 em 1 hora, né? Só que agora, como eu tenho um polinômio, eu posso criar valores de temperatura para intervalos muito menores, ó. Aqui eu vou colocar em intervalos de 0,2. E depois aqui embaixo eu plotei os meus resultados. Eu vou plotar, aqui embaixo está de forma mais geral, mas eu vou plotar meus resultados experimentais, x e y, e depois os resultados do meu polinômio, x e temp-ins polinômio aqui. E aí com isso eu consigo criar uma curva que apresenta os resultados importados, né? Os resultados lá experimentais e o meu polinômio, todo mundo no mesmo gráfico. Beleza? Então, tente fazer essa sequência de comandos. Né? Agora que vocês já importaram os dados, depois de importar os dados, ajustem o polinômio e produzam essa curva e depois plotem esses resultados. Beleza? Então, isso aí que vocês estão vendo na tela, por exemplo, é o polinômio acho que de sexto grau, que eu ajustei com polyfit, e depois, nessa linha vermelha aí, é um ajuste com spline, um comando chamado interp1, utilizando o tipo de ajuste spline. Se bem que eu consigo ajustar, utilizando esse spline, o que eu quiser, né? Mas, assim, não necessariamente esse comportamento aqui parece ser um comportamento muito, muito natural. Então, você tem que tomar um certo cuidado quanto a isso. Ou seja, a gente consegue ajustar o que a gente quiser com spline. Agora, se
se esse comportamento é o mais adequado ou mais natural, se esse polinômio, se essa equação vai ser a mais adequada, aí são outros 500, ok? Porque muitas vezes as oscilações são nada mais, são apenas erros erros de medição, ou, enfim, coisas desse tipo, né? Então, você não quer uma linha que saia passando por cada ponto de forma exata, não. Na verdade, você quer uma média daquele comportamento.